Então, agora nós vamos analisar um pouco a partida do Evandro. O Evandro Barbosa, o mais recente grande mestre brasileiro, né? E fez, no começo desse ano, o título. Foi até lá em Natal, né? No torneio que você... No circuito CBX de Nova de GM, eu estava lá, tive a honra de ser o árbitro-chefe. Evandro jogou muito bem, né? Assim como você, né, que dividiram o primeiro lugar, e ele conseguiu a terceira e última norma, e foi uma honra para Natal também ter sediado essa conquista de Evandro. Um rapaz muito determinado e também durante a viagem disse estar muito animado para representar o Brasil de maneira... O Evandro, ele é um jogador muito forte, jovem. Ele já estava com 2 normas há um tempo e precisou dos ares bonitos de Natal, das praias de Natal, para fazer a norma decisiva. Então, vamos lá. Ele estava de negras aqui no terceiro tabuleiro e, como eu falei, esse match foi mais tranquilo. Todos os jogadores saíram bem. Eu acho que eles estão bem preparados e estão bem tranquilos, assim, porque eu notei que eles obtiveram vantagem bem... Aqui a gente vai ver, foi uma siciliana Paulsen. Foram vitórias técnicas, né? Exato. Esse lance aqui, E5, é para obter uma vantagem específica. Essa manobra, cavalo toma, bispo toma em E5, vai se seguir agora uma sequência de lances, porque senão posicionalmente seria algo equivocado, né? Seria melhor, entre aspas, aqui você jogar peão 3D6, né? Antigamente peão 3 para manter o centro flexível. Ao fazer esse lance E5, você dá essa casa D5, só que você vai obter uma vantagem agora com esse lance, cravando, e não há maneira de evitar bispo tomar cavalo. Danificar a estrutura de peões. Exato. E agora ameaça, o lance dama E1, ameaça bispo D2, e aí evitar essa dobrada de peões. Nessa posição, depois de rei E7, as negras podem considerar que tem uma ligeira vantagem aqui. Mesmo, assim, na minha opinião, eu acredito que a estrutura de peões está ruim, mas aí tem o par de bispo. Parece que não compensa. Esses peões dobrados, eles são uma coluna semi-aberta, né? Então estão alvo de ataque das torres, né? E o importante, o par de bispos aqui, ele não é tão efetivo, porque existem muitos peões que bloqueiam a ação deles. Se fosse uma posição aberta, ainda que esses peões dobrados não são bons, eles estariam compensados pelo par de bispos, que é uma força muito poderosa no jogo de xadrez, na estratégia do xadrez, porque eles dominam muitas casas, né? Mas aos peões, ao restringi-los, eles perdem um pouco da força. Então aqui não estaria compensado. Então aqui as negras estão ligeiramente melhor, mas é um ligeiramente melhor que é muito gostoso de se jogar. É duradouro. É duradouro e, como ele chama, o plano preto é muito fácil. O plano preto é aumentar a pressão na coluna C. Então, por exemplo, seria um erro agora para o preto trocar as torres, porque ele perderia um motivo de pressão. O ideal seria trocar um cavalo por esse bispo, ou trocar os 2 bispos aqui, o bispo de C8 pelo bispo de F1. Esse é um objetivo, porque acentuaria a fraqueza nas casas justo em frente do peão. Por exemplo, o bispo E6, torre C8, mas em algum momento talvez bispo C4. Enfim, as pretas têm vários planos, mas o importante é que elas têm uma ligeira vantagem, tem um jogo muito fácil de concluir. Sem riscos, né? Sem riscos, exato. Pode dizer, de pretas no mundo de hoje, que todos têm muita teoria, todos têm... É muito difícil você pegar uma posição logo assim de pretas, né? Então, eu acho que foi uma vitória da preparação aí, não da preparação específica contra ele, mas do estudo do Evandro, né? Aqui, por exemplo, se bispo B6 é uma perda de tempo.
Na verdade, eu acho que o Meftari Hussein, a gente vai falar várias vezes nomes errados aqui, porque eles são de... Até que esse aqui não é tão difícil, mas se a gente pegar uma Tailândia, um país desse aí, vai sair cada pronúncia aí muito difícil. Mas até nós estávamos... Eu passei lá durante a rodada e eles têm a mesma dificuldade que a gente de pronunciar os nomes dele. Aí quando nós encontramos o capitão deles, estava eu e o capitão Paulo Santana, nós encontramos o capitão do time deles, da Tunísia, e eu falei meu nome, e ele falou, você escreveu um livro da F3, da Caro-Kann? Eu falei, não, você não acabou de falar que você... E citou um nome que não era nada parecido com o que eu falei, mas eles têm a mesma dificuldade que a gente. Mas vamos lá, é o Metaf Hussein. É interessante esse intercâmbio cultural também da Olimpíada. Exato. 177 países, né? Você vai encontrar de totalmente religiões, nomes, costumes, cultura. Então, a ideia do Meftari é jogar bispo C7 aqui, mas ele é facilmente protegido, por exemplo, depois de bispo E6, que foi jogado, o bispo, se ele jogar bispo C7 agora, simplesmente cavalo E8 e o bispo tem que voltar. E aí as pretas jogam torre C8, tiram um cavalo e dobram de novo. Quer dizer, é uma perda de tempo esse bispo B6. Não foi um lance... A situação é difícil, mas depois desse bispo B6 piora um pouco porque facilita ao preto que ele possa levar, por exemplo, o cavalo para C5 com um tempo em cima desse bispo, que foi fazer um lance inútil, né? Não houve conquista, né, com o bispo lá em BC. E as pretas aqui já tem uma grande vantagem. A gente vai seguir mais um pouquinho, mas você já pode ver que aquele plano que foi comentado está sendo implementado. E aqui as pretas, como é que chama? Já acentuam a vantagem dela ao trocar um peão e fazer... Aqui, esse peão aqui dado, como é que chama? Uma situação difícil aqui, porque esse peão de C3 aqui pode cair a qualquer momento, né? Está sendo ameaçado. As pretas estão fazendo uma maioria aqui de peões na ala do rei, né? Depois de D5, esse peão de E4 uma hora vai sair, o de D5 vai sair. Então vai ter uma maioria. A posição é bem difícil. Ele tentou aqui fazer um lance mais criativo e tentar algum contrajogo com o final de torres, mas esse final de torres aqui, as pretas têm uma estrutura muito boa e os peões brancos estão muito fracos. Então o Evandro ganhou depois do final tecnicamente, teve que tomar alguns cuidados, algum trabalho, né? Não, mas, como é que chama? Considerando a posição difícil que o Meftaf tinha depois da abertura e os lances, eu acho até que a final de torres foi uma boa opção prática que ele tomou, o jogador tunisiano. Eu tinha terminado minha arbitragem e passei exatamente nesse momento, um pouco antes, poucos lances antes, e já estava 3-0 para o Brasil. Essa foi a última. Isso. Então essa aqui continuou e ganhou depois de vários lances, assim, não vale muito a pena a gente continuar. Só lembrando aqui que essa foi a última, como você falou, e aí foi um final de torres. Final de torres aí tem tudo para ganhar. Foi uma vitória tranquila essa também, né? Foi mais ou menos consoante com a do Diego. Essa foi um pouco mais, demorou um pouco mais, mas ela foi bem tranquila também.